Ô, Léo Campos, eu saio lá da cabine e venho aqui para a entrevista coletiva e frustrado com o jogo do Cruzeiro, né? O nível do Cruzeiro foi muito ruim. O ponto aqui, se eu fosse torcedor do Mirassol também, eu ia estar pé da vida e ia custar dormir, porque o Mirassol, num aspecto geral, né? Ele deu um vareio de bola no Cruzeiro, né? Um vareio físico, um vareio técnico, um vareio de chances criadas. O Cássio teve que fazer muitas defesas, e isso é ponto de muita preocupação, né? O Mirassol, com 10 minutos de jogo, o Mirassol já teve umas 2, 3 chances claras, né? Então, o Cruzeiro foi amassado aqui nesse jogo, consegue sair na frente, cria uma outra boa oportunidade para ampliar. E vem tudo aquilo que a gente já falou, né? E que tá um saco também a gente chegar aqui toda vez e ficar falando. Tá chovendo até aqui dentro do estádio. E aquele apagão tradicional, aí toma empate, volta ali da parada técnica, né? Apagado, toma um empate, tem a chance de fazer 2-1 com o Sinisterra, dá um chute mascado, uma coisa ridícula, numa jogada do Caio com o Pereira, e aí o Cruzeiro toma o gol logo na sequência. Então, o resultado, na sequência vem aquele pênalti lá, né? Cai do céu para o Cruzeiro esse ponto aqui contra o Mirassol, e é muito pouco, né? Para um ano recheado de uma expectativa muito grande que o Cruzeiro vai disputar. E aí você sai de uma avaliação desse jogo que, nosso Deus, o empate... nem sei como que o Cruzeiro saiu daqui com um ponto. Aí vem para uma entrevista coletiva, com todo respeito à pessoa do Tite, à pessoa do Fábio Maceredian, que são profissionais aí muito vencedores no futebol, mas precisar de chegar numa entrevista coletiva com essas justificativas, em uma defensiva total, para falar sobre preparação física, tem clube aí também jogando do jeito que o Cruzeiro está. Fazendo o clássico em campeonato estadual e indo para jogo do Campeonato Brasileiro. E se o Cruzeiro está fazendo esse planejamento, é por incompetência total do próprio Cruzeiro. Se o Cruzeiro não tiver peças no elenco para dar uma rodada e ganhar jogos de Campeonato Mineiro, que na maioria das vezes são contra equipes aí, de um nível muito inferior, aí está tudo errado, né? Aí a avaliação da diretoria está errada, a avaliação da comissão técnica está errada, porque a gente só tem um time titular para enfrentar equipes do nível do campeonato estadual, né? Para ter que ir em Betim, debaixo de todo aquele cenário, para enfrentar o Betim, para ter que jogar contra o Democrata com metade dos titulares e colocar quase outra metade para o jogo, né? Para receber o América, que é um time que no ano passado quase caiu para a Série C, e aí ter que colocar os titulares todos novamente. E outra, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. O que está jogando com o time titular no Campeonato Mineiro? Eu até entendia, teve uma reunião, o Departamento aí de Saúde e Performance, a preparação física e todo mundo, eles concluíram o seguinte: a gente pode fazer esses jogos até a parada do Carnaval, que ninguém vai... por mais que tenha uma queda ali um pouco, não vai ser desculpa para chegar numa entrevista coletiva, e esse é o tema principal. Porque se for isso aí, se for não, né? Foi isso aí. E essa foi a justificativa, em boa parte, com o Tite acompanhado do seu preparador físico. Gente, em que mundo que vocês estão? O Campeonato Brasileiro é a prioridade. Véio. Campeonato Mineiro... vai para o raio que o parto, o Campeonato Mineiro. Não vai classificar. Problemas. Já foram incompetentes de não conseguir esses resultados. Aí, por não classificar, temos que classificar no Campeonato Mineiro. Ou o Tite sabe que se ele fosse eliminado no Campeonato Mineiro, dentro desse planejamento que foi, se ele fosse eliminado, ele ia ser mandado embora. Porque é a única explicação, né? Para apostar nos titulares contra Betim, contra América, lá em Patos de Minas contra o RT, em tempo de sair perdendo jogador machucado, por causa de Campeonato Mineiro, que não vale absolutamente nada. O planejamento do Cruzeiro foi totalmente equivocado
E mostrou agora que, já que isso foi justificativa para a atuação diante do Mirassol, né, com o Mirassol com um domínio físico absurdo, erraram mais uma vez. Foi mais um erro que não pode acontecer numa instituição tão grande quanto o Cruzeiro. Conversa, gente. Vocês têm medo de conversar? Ó, o Campeonato Mineiro a gente começou aqui péssimo. Então a gente vai colocar um time aí, pelo menos para não cair. Porque a prioridade é começar bem o Campeonato Brasileiro, né? E aí em 9 pontos tem 1. Porque está dividindo a atenção com o Campeonato Mineiro. Isso aí parece piada. Se você contar numa roda de amigos, ninguém vai acreditar, né? Então, erra a diretoria, erra a comissão técnica, e aí dos jogadores, o que a gente pode falar mais uma vez é que o desempenho está muito longe do que a gente espera, do que o torcedor espera. E quando o Cássio vem para falar sobre torcida, eu não me recordo de torcedor no ano passado indo para estádio para vaiar alguém, porque o campo diz o que a torcida ela faz na arquibancada. Então, quer ser aplaudido? Joga a bola. Só isso. Só isso que o torcedor pede. Já conseguiram jogar, são capazes de fazer isso, né? Então, só isso que o torcedor quer neste momento. E para a comissão técnica, o Tite ele tem que explicar muito. Eu acredito que isso vai acontecer? Não acredito. Eu, com sinceridade, depois do que aconteceu hoje aqui, tinha vencido o América. De repente vai lá contra o Mirassol, que é um bom adversário, um bom teste, você ganha. O astral, ele melhora muito mais. E vem mais uma atuação horrível desse time do Cruzeiro. Eu acho que vai ficar dando murro em ponta de faca, ganha sábado lá em Patos, tem a semana, aí vai vir em semifinal de Campeonato Mineiro, o brasileiro rolando no meio disso tudo, ficando em segundo plano, que essa que é a verdade, né? Se o Arroio joga contra o América e não joga no Campeonato Brasileiro, a prioridade maior hoje é o Campeonato Mineiro, né? Triste realidade vive o torcedor do Cruzeiro, que entrou no ano esperando Cruzeiro já de cara, largando bem na frente, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, e o que o Cruzeiro entrega até então é 1 ponto em 9 jogos. O tempo do Tite, eu acho que já até passou, e com todo respeito, repito, ao treinador e toda a sua comissão técnica, mas chegar nessas coletivas e vir com essas desculpas aí, isso aí só mostra que o trabalho dificilmente vai sair do lugar. Até quando isso vai acontecer? Aí a resposta fica com a diretoria do Cruzeiro. O torcedor e a gente aqui, né, eu acho na Samuca TV, eu não tenho expectativa nenhuma de que a gente vai sair do lugar com o trabalho do Tite neste momento, que não dá resultado, que não desempenha. E aí, quando você não tem desempenho, não tem resultado, o que sustenta uma permanência é só a diretoria que pode dizer, viu, Léo Campos?